Pessoal, vamos então resolver questões de redes neurais da FGV. Então, olha só. Já vamos começar com a questão aqui do TCU. Questão pesada, tá? Questão pesada, mas vocês vão ver que a gente vai aplicar o que nós vimos na teoria. Então, fiquem tranquilos que a gente vai sair do outro lado. Olha só. Seja uma rede neural com camada de entrada com dimensão 2 que recebe dados x1 e x2. Essa rede aplica peso W1 em x1, W2 em x2 e adiciona um viés W0. A função de ativação é dada pela função sinal Sz igual a mais 1 se z maior ou igual a zero, e Sz vai ser menos 1 se z for menor que zero. Que é uma função de ativação que nós vimos algumas funções de ativação lá na teoria, mas aqui a questão especificou como que essa função de ativação se comporta. E nós vamos entender. Essa rede não tem nenhuma camada oculta e será utilizada para classificar observações em y igual a mais 1 ou y igual a menos 1. Para pesos W1 igual a 2, W2 igual a 3 e viés W0 igual a 1, a região de classificação é uma reta que passa nos pontos. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só o comando da questão e trouxe uma rede aqui para a gente analisar, né? Para a gente encaixar essa questão no que nós vimos na teoria. Então, essa aqui é a carinha, né, da nossa rede neural. E aí nós vamos, então, entender isso aqui. Então, olha só, pessoal, vamos com bastante calma. Ó, a questão fala que nós temos uma rede neural com camada de entrada com dimensão 2. Então, nós vamos ter aqui a nossa camada de entrada, ó, com duas entradas, x1 e x2. Nesse exemplo, eu trouxe aquela mesma figura lá da nossa teoria, mas então quer dizer que a gente não continua com outras camadas aqui. A gente para aqui nessa camada, né? Nós não temos camadas x3, x4, xm, não. x1 e x2. Beleza. E temos também um viés, ou seja, nós temos um bias aqui, ó. Então, beleza, nós temos o viés também com o seu respectivo peso. Ok. Então, qual que é a ideia? A ideia básica aqui é que, vamos pensar aqui na dinâmica disso aqui. Ó, como vai funcionar? Nós vamos ter uma função z, que ela vai receber a minha entrada x1, vezes o meu peso w1, mais a minha entrada x2, vezes o peso 2, e assim continuaria. Só que como nós só temos duas entradas, eu vou manter essas duas entradas. Isso aqui vai ser somado ao nosso bias, certo? Vou colocar aqui o W1, tá? Aqui, vamos considerar essa entrada aqui como 1 mesmo, 1 vezes W0, vou colocar W0, que seria o nosso bias. Que é justamente o que a questão trouxe aqui também, ó, o viés como W0. Então, veja, pessoal, isso aqui é um mecanismo básico da nossa rede neural. Nós fizemos isso exaustivamente lá na teoria, né? Então, veja, mas aqui eu estou aproveitando para revisar. Uma vez que nós fizemos esse cálculo, que nós vamos fazer somatório aqui, ó, essa soma ponderada de cada entrada com seu respectivo peso, isso nós vamos ter um resultado tal, vou colocar aqui um resultado H, e esse resultado ele vai ser jogado na nossa função de ativação. Então, esse resultado H ele vai ser jogado na nossa função de ativação. Né? Seria aqui uma função de H. Agora, qual função de ativação é essa? A questão traz para a gente. Diz que S de Z, ou seja, a função de ativação de Z, eu posso até representar aqui dessa forma, né? Chamar aqui, ó, vai ter um resultado aqui Z, que é o que nós temos, e a função de ativação vai ser S de Z, né? Então, olha só, vou colocar aqui do lado. S de Z vai ser mais 1 se Z maior que zero. Então, veja só. Se Z maior ou igual a zero, quer dizer que o meu S de Z vai ser menos 1. Então, o meu resultado vai ser igual a menos 1. Aliás, desculpa. Ó, vai ser mais 1 se z maior ou igual a zero, então aqui vai ser mais 1 se z maior ou igual a zero, né? E, ó, se z for menor que zero, então o nosso resultado vai ser menos 1. Menos 1. Então é isso, ó. O que quer dizer aqui? Vamos supor que esse somatório aqui, ó, me dê como resposta 30. Esse valor 30 vai ser jogado na função de ativação. Então eu vou ter que S de 30 vai ser igual ao quê? Ó, S de Z. 30 é maior que zero? Sim, 30 é maior que zero. Então, se é maior que zero, eu vou ter como resposta mais 1. Então, minha resposta vai ser mais 1. Agora, se S de Z, ou seja, S de Z foi igual a... Vamos supor que o resultado foi menos 30. Foi menos 30, quer dizer que, ao aplicar aqui, ó, S de Z é menos 30, se o meu Z é menor que zero, então a minha resposta vai ser menos 1. Então, meu resultado aqui seria menos 1. Então, a função de ativação, ela faz essa transformação. Ela pega o resultado de Z e faz essa transformação, de forma que a nossa saída aqui seria ou mais 1 ou menos 1. Né? Após passar pela função de ativação, nós teríamos um desses dois resultados aqui. Então, beleza. Recapitulamos a função de ativação. Agora, vamos voltar aqui para a questão. Vou apagar aqui, tá? Então, olha só. O que a questão está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte.
Essa rede não tem nenhuma camada oculta. Que bom, porque se tivesse camada oculta, nós teríamos mais uma camada aqui, ó, pelo menos mais uma, e teria todas essas relações aqui, né, de peso e entradas. Não é o caso, é uma questão mais simples. A questão não é nada simples, né? É uma rede neural mais simples, melhor dizendo, e será utilizada para classificar observações em y igual a mais 1 ou y igual a menos 1. Então vamos lá. Para pesos, W1 igual a 2. Então quer dizer que o peso aqui, ó, W1 vai ser 2, né? W2 igual a 3. O peso aqui, ó, de W2 vai ser 3. E o W0 igual a 1, ou seja, nosso viés aqui igual a 1, a região de classificação é uma reta que passa nos pontos. Então, olha só, aqui nós temos que ter bastante atenção. Pessoal, essa questão não é nada trivial mesmo, tá? Mas vamos com calma, que é altíssimo nível. Talvez seja a questão mais difícil que eu tenha visto até então sobre o assunto. Mas vamos lá. Então, se vocês conseguirem entender, já considerem que vocês estão, pelo menos, com a teoria muito bem embasada. Vamos lá, então. Ó, ele quer saber a região de classificação, a reta que passa nos pontos. O que quer dizer essa região de classificação? Primeira coisa, pessoal, aqui veja aqui. O que muda na nossa função de ativação aqui, ó? O que está mudando se o resultado vai ser mais 1 ou menos 1? Qual é a região que classifica a nossa resposta como mais 1 ou menos 1? Tem um limiar aqui. Veja que o limiar é quando o z ele é 0. Por quê? Se o z for maior ou igual a 0, a resposta vai ser mais 1. Se o z for menor do que 0, a resposta vai ser menos 1. Então, vocês entendem que esse é o nosso limiar? O z igual a 0 é que vai determinar se a nossa resposta vai ser mais 1 ou menos 1. Então, a questão está perguntando que a região de classificação é a reta que passa nos pontos. Então, se ela quer saber a região de classificação, eu vou considerar esse z aqui, ó, como 0. Então, eu teria que, se eu considero o z como 0, eu vou ter que x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais o viés w0. Então, eu estou, de certa forma, considerando que o z é igual a 0, porque é aqui, pessoal, que eu quero entender o que está acontecendo. É aqui que tem uma mudança, né, de resultado. É aqui que tem a virada de chave. Então, vamos continuar aqui. Ó. Eu vou agora fazer o seguinte. Vamos continuar e ver se as coisas vão esclarecendo. Vamos agora só substituir. Eu vou pegar o W0 e colocar como 1. Ó, primeiro, vou colocar o meu W1 igual a 2, está aqui, né? Então, vou ter x1 vezes 2, vou ter 2x1, mais x2 vezes w2, o nosso w2 é 3, então eu vou ter x2 vezes 3, vou ter 3x2, mais w0, que é 1, mais 1. Então, beleza. Eu só peguei os pesos aqui que passou, os valores que nos foram passados, e joguei na nossa equação. Beleza. Agora, olha só. Aqui está claro que a região de classificação é a reta que passa nos pontos. Então, nós temos uma reta. A questão falou para a gente que nós temos uma reta, e essa reta ela passa em alguns pontos. E veja só, pessoal. Se é reta, como que a gente descobre onde que é o intercepto numa reta? Se a gente tem lá os valores x e y, é uma equação de primeiro grau. Essa equação aqui é de primeiro grau, certo? Como que eu sei qual ponto que se corta em x e qual ponto que se corta em y? Eu zero uma dessas variáveis para ver o intercepto. De forma que, olha só, se eu considero que o meu y é igual a zero, então quer dizer que eu vou encontrar o intercepto aqui em x. Se eu considero que o meu x é igual a zero, x igual a zero, quer dizer que o meu x vai estar aqui em zero e eu vou encontrar o intercepto em y. Isso aqui eu estou falando lá de matemática mesmo. Né? A gente precisa desse embasamento matemático aqui. Outra forma que daria para entender que a gente precisa fazer essas atribuições iguais a zero está aqui na própria alternativa, porque a alternativa faz o que aqui para a gente? Ó? Ele fala que se x2 é igual a zero, eu vou chegar em um x1. Se o meu x1 é igual a zero, eu vou chegar em o meu x2. Então, pelas alternativas, daria para você pressupor isso. Mas a forma mesmo clara, que é isso que a gente tem que fazer, que é por esse caminho que a gente tem que seguir, é porque ela fala que é uma reta. Então, se é uma reta, vamos entender melhor? Vamos fazer isso aqui para ver o que acontece? Olha só, eu vou considerar, então, o meu x1 igual a zero. Deixa eu ver primeiro como está nas alternativas aqui. Nas alternativas, primeiro eu considero x2 igual a zero, né? Então, eu vou fazer esse mesmo processo. Para o meu x2 igual a zero, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que 2x1, se o meu x2 é igual a zero, eu vou ter mais 0, né? 3 vezes 0 dá 0, mais 1 igual a 0. Então, eu vou ter que x1, 2x1 vai ser igual a menos 1, jogo 1 lá para o outro lado. Eu vou ter que o meu x1 vai ser igual a menos 1 sobre 2. Certo? Então, vamos pensar aqui na nossa reta. Aliás, antes disso, deixa eu fazer o inverso já também, tá? Eu vou considerar agora o caso em que o nosso x1 seja igual a 0. Então, quando o nosso x1 for igual a 0, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, eu vou ter que
Se o meu x1 aqui é igual a zero, ó, eu vou ter 3x2 mais 1 igual a zero. 3x2 vai ser igual a menos 1. X2 vai ser igual a menos 1 sobre 3. Então, eu teria essas duas situações aqui, certo? Isso quer dizer o quê, se a gente for pensar lá na nossa reta? Na nossa reta, a gente vai ter a seguinte situação aqui, né? Eu vou ter... Tá ficando sem espaço aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta aqui, ó. Eu vou ter que... se o meu x2 é igual a zero, seria o y que é igual a zero, o meu x1 seria aqui menos meio, né? Então, seria aqui, ó, menos meio. E quando o meu x0, quando o meu x1 for igual a zero, ou seja, o meu x for igual a zero, ele iria cortar aqui em menos um terço. Iria cortar aqui em menos um terço, né? Menos um terço. Então, eu teria uma reta mais ou menos assim, né? Opa. Eita. Ô, senhor. Eu teria uma reta mais ou menos assim. Mas, enfim, essa reta aqui é só para eu mostrar para vocês a ideia do intercepto, né? Onde está acontecendo o intercepto aqui. Mas vamos voltar para as alternativas. Olha o que ela fala, né? Nós temos que, se o nosso x2 for igual a zero, nós encontramos o quê? Menos um meio, não foi isso? Ó, x2 igual a zero, encontramos menos um meio. Beleza. Então, eu elimino aqui, na verdade, só a letra E, que está falando que é mais meio, né? Então, a letra E não é a resposta. Agora, quando o x1 é igual a zero, nós obtivemos o quê? Quando x1 é igual a zero, nós obtivemos x2 igual a menos um terço. x2 igual a menos um terço. Então, pode ser a letra A, não pode ser a letra B, porque aqui está positivo, ó. Está mais um terço. Letra D também não pode, porque aqui está mais um terço. Então, ficamos entre A e C. E o que fala aqui, ó? I classifica como menos uns pontos acima da reta, ou I classifica como mais uns pontos acima da reta. Então, vamos ver isso aqui, ó. Como que a gente pode chegar nesse consenso aqui? Nós vamos classificar, quando o x1 for igual a menos meio e o x2 for igual a menos um terço, nós vamos classificar como acima da reta ou abaixo da reta. Como que nós podemos fazer essa avaliação? Então, uma forma de verificar é o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, o que ele está querendo saber? Olha a diferença aqui das alternativas que ficaram. Ficaram a alternativa A e C para a gente. Na A, ele fala aqui, classifica como menos uns pontos acima da reta e classifica como mais uns pontos acima da reta. Então, o que está classificado acima da reta? São os pontos mais um ou menos um? A gente pode certificar aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que pode facilitar. Pegar a marca texto e olha só, aqui nós temos a nossa reta, né? Então, aqui em amarelo, ó, seriam os pontos acima da reta. Vocês concordam comigo? Então, os pontos que estão acima da reta. Tem os pontos acima da reta aqui. E aqui do outro lado, ó, eu posso até colocar, deixa eu ver aqui uma cor que pode ficar legal. Abaixo da reta seria o verde. Então, é aqui que nós temos que decidir. É aqui que vai decidir nossa vida, ó. Se eu coloco um ponto acima dessa reta, nós conseguimos traçar a reta. Se eu coloco um ponto acima dessa reta, ela vai ser mais um ou menos um? Ó, classifico como menos uns pontos acima da reta ou classifico como mais uns pontos acima da reta? A gente vai fazer o seguinte, então, aqui, que eu acho que é uma forma que fica mais didática para a gente entender. Vou até pegar uma outra cor aqui, ó, vou colocar o azul. Então, olha só. Nós temos aqui a nossa equação. A nossa equação foi essa aqui, certo? Que foi a equação que eu atribuí os pesos. Atribuí os pesos, nós chegamos nessa equação. Eu vou pegar um ponto qualquer. Eu vou atribuir x1, 2. Eu vou pegar 2 e 2. x1, 2 e x2, 2. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, ó. Pegar aqui, ó, 2x1 mais 3x2 mais 1. Eu vou atribuir os valores 2 e 2 nessa equação. Por quê? Eu quero saber, ó, 2 e 2 seria aqui, né? Ou seja, eu estou pegando um ponto aqui, ó, aleatório, acima da minha reta. 2 e 2, acima da minha reta. Por que acima da reta? Porque eu vou pegar os valores positivos, ó. Se a minha reta está na parte amarela, eu sei que é positivo. Então, eu peguei um ponto y aqui, 2, e o ponto x2. Poderia ser qualquer valor. E aí, vamos jogar nessa equação. Vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes x1, né? 4. Mais 3 vezes x2, que é 2 também, vai dar 6. Mais 1. Isso aqui iria me dar igual a 11. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos voltar à nossa função de ativação? Quer dizer que, para esse caso aqui, ó, o meu z foi igual a 11. Z igual a 11. Para z igual a 11, o que acontece quando eu jogo na minha função de ativação? Ó, para z igual a 11, quer dizer que o meu z é maior ou igual a 0. Então, ele vai me retornar mais 1. Então, quer dizer que eu jogando o valor 2 e 2, a minha resposta, que é a minha saída, a minha saída dessa rede neural vai ser mais 1. Então, o que a gente está entendendo aqui? Que, ó, classifica como mais 1 os pontos acima da reta.
Porque deu mais um nossa resposta. Eu peguei um ponto acima da reta e deu mais um. Vamos pegar um ponto abaixo da reta para a gente ver? Vamos fazer esse teste? Então, eu vou pegar outro ponto abaixo da reta. Ó, vamos pegar um ponto aqui, ó. Nossa reta está aqui em x, ela está em menos meio, né? Então, eu vou pegar aqui menos 1, pode ser? Menos 1. E aqui em y, ela está cortando em menos um terço. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2. Então, para os pontos menos 1 e menos 2... qual que vai ser o nosso resultado? Ou seja, eu estou pegando pontos abaixo da nossa reta. Vou jogar na equação, vou ter 2 vezes x1, que vai dar o quê? 2 vezes menos 1 vai me dar menos 2, mais 3 vezes x2, que é 3 vezes menos 2, vai me dar mais menos 6, mais 1, que é o nosso bias, mais 1. Isso aqui vai me dar como resposta o quê, pessoal? Vai me dar, ó, menos 2, menos 6, menos 8, mais 1, menos 7. Me deu menos 7. Então, veja que, para o z igual a menos 7, que é a nossa função aqui, né? Para z igual a menos 7, ou seja, para os pontos abaixo da reta, em que eu tenho z igual a menos 7, eu vou jogar aqui, ó, para o z menos 7, eu vou ter a seguinte situação. Se z é menor que 0, a minha resposta é menos 1. Então, a minha resposta vai ser menos 1. Então, veja, quando o valor foi abaixo da reta, a minha resposta foi menos 1. Deu para entender? Pessoal, questão complicadíssima. A questão não é simples. Não é simples. Então, de fato, a nossa resposta vai ser a letra C. Eu vou ter aqui os pontos que nós calculamos, que são os interceptos ali na reta, e classifica com mais uns pontos acima da reta e com menos uns pontos abaixo da reta. Entendido? Então, qualquer coisa, reveja essa questão. Vocês sabem, qualquer coisa também é só me perguntar, mas é uma questão de altíssimo nível. Então, moral da história, pessoal. Nós temos a nossa rede neural. A forma básica dela é a gente atribuir a entrada vezes o peso, mais a outra entrada vezes o seu peso, mais outra entrada vezes o respectivo peso. Nisso nós temos a equação, nós temos o somatório, que também a gente soma o bias aqui, né? E esse somatório, essa equação me dá um determinado resultado. Esse determinado resultado é jogado na função de ativação, que a questão trouxe para a gente a função de ativação aqui, ó. Então, com base nesse resultado, eu jogo na função de ativação e aí eu vou saber se a minha resposta vai ser mais 1 ou menos 1. Por que a minha resposta só pode ser mais 1 ou menos 1? Porque a função de ativação vai fazer isso. Qualquer valor que chegar nela, ela só vai transformar ou em mais 1 ou em menos 1. Nada além disso. Porque foi a função de ativação trazida pela questão. Então, essa é a moral da história. Né? Para a gente saber, como ela fala aqui que tem uma reta e ela nas alternativas quer saber os pontos acima e abaixo da reta, nós precisamos então entender como que é essa reta. Por isso nós fizemos esse desenho, ó. Quais são os interceptos dessa reta dado o nosso plano cartesiano? Para a gente encontrar esses interceptos, nós precisamos, então, atribuir a x igual a 0 e a y igual a 0 para eu saber onde essa reta corta no eixo x e onde ela corta no eixo y. Uma vez que eu achei isso, eu consegui traçar essa reta. Uma vez que eu tracei essa reta, eu atribuí valores aleatórios para ver se quando o valor é acima da reta, se ele vai retornar o mais 1, e quando se o valor é abaixo da reta, ele vai me retornar menos 1, ou vice-versa. Porque assim eu consigo chegar no resultado da questão, que a questão quer saber isso também, né? Então, pronto, chegamos aqui ao resultado. Letra C é a nossa resposta. Então, qualquer dúvida, me chamem. Se você conseguiu entender conceitualmente, pessoal, tá excelente, porque, de fato, é a questão mais complicada que eu encontrei agora referente a esse assunto. Até mais!